Louvado seja Deus, a palavra de Deus é perfeita e eu quero fazer uma pergunta para vocês, já de cara, para saber o que vocês pensam quanto às Escrituras. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga um glória a Deus bem forte. Aleluia! É a palavra que nos rege, é a palavra que nos direciona. Ela é a nossa regra de fé e prática, é a revelação de Deus para nós, é uma revelação especial, teologicamente chamada, porque Deus se revela nela gradualmente, progressivamente sobre nossas vidas. Levando isso em consideração, nós sabemos que ela nos rege. Eu lembro que no início da caminhada, bem no início, ainda fazia alguns shows, viajava, estava próximo de pegar um voo. Eu falei, bom, eu tenho essa fé em Deus, que Deus está trabalhando no meu coração, a palavra deve me reger, eu creio nisso. Então, no começo da caminhada, a gente tem aquele costume de abrir as Escrituras. Deixa eu ver o que Deus está falando comigo aqui. Aí você fala, né? Vou abrir aqui, escolher um lugarzinho, abrir, pressa a pegar um avião. E o versículo que me veio foi Lucas 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu, garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Voei, dei uns tremores, eu falei, ai Senhor. Mas enfim, queridos, eu aprendi o quê? Que essa não é a forma de ler a palavra. Eu aprendi que nós precisamos lê-la com frequência, diariamente. Começar um livro, terminar um livro, meditar, receber o que Deus tem para falar conosco. E esse versículo me assustou nesse dia. Mas ele é a parte central. Hoje nós vamos finalizar a mensagem com esse versículo que é tão importante nas nossas vidas. Mas ele não está sozinho. Tem um contexto que o envolve. Então se você ninguém vai pegar avião hoje não, né? Então abra aí, por favor, já a Bíblia de vocês nesse versículo. Mas antes um pouquinho, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Se você quiser deixar aberto, eu vou dando um panorama, você pode ir olhando para o texto, conferindo. Mas nós estamos em uma parte da Escritura, uma parte do Evangelho de Lucas, aonde nós estamos falando da fase final do ministério de Jesus. Enquanto homem, antes da crucificação, nós estamos caminhando aqui. O que acontece é que Jesus, antes disso, nós estamos aqui no período da Páscoa, lembre-se bem, crucificação de Cristo, período da Páscoa, ele faz com seus discípulos a sua ceia, a ceia do Senhor. A partir disso, eles vão ao Getsemane. Vocês conhecem essa passagem? Jesus sobe ao Getsemane para orar, pede para os 3 mais próximos ficarem ali também em oração, eles acabam dormindo. Mas aqui começa o sofrimento de Jesus, porque ele sabia que sobre ele viria a dor resultante dos nossos pecados, do meu, do seu. Logo, o separaria de Deus. Com isso, ele soa, Lucas vai falar isso, ele soa gotas de sangue. O que acontece aqui é algo clinicamente chamado de hematidrose. É um alto nível, o mais alto que existe de estresse e ansiedade. Aonde se rompem vasos, se misturam o suor com o sangue. Então significa que Cristo estava no nível máximo de tensão e de ansiedade, porque viria sobre ele os pecados. Judas vem com os soldados do templo, os fariseus, os mestres da lei, traz Jesus, então ele é levado preso. Na manhã de sexta-feira, ele é levado ao Sinédrio, que é um supremo tribunal dos judeus, onde eles julgavam se alguém de Israel, alguém da fé judaica, teria cometido algum pecado. E ali, eles acusam Jesus de se intitular Filho de Deus. Não, ele não pode ser o Filho de Deus. O Filho de Deus é Israel. Como assim? E já vinham tramando essa acusação. Levam a Pilatos com uma acusação mentirosa, dizendo que ele haveria ali falado que era proibido. Ele estava proibindo de pagar os impostos a César, porque isso era problema para Roma. Se não pagasse impostos, a penalidade era muito dura. Isso era mentira, é óbvio. Mas eles dizem uma verdade. No capítulo 22 ainda, no 63, ele fala assim que
Um pouco antes, Jesus disse que ele se auto-intitulava rei. Rei era César. Rei era o império, o imperador de Roma. Também eles trazem isso com o intuito de que eles crucificassem Jesus. Os judeus não tinham essa autonomia de punir com morte de cruz, apenas Roma. E principalmente criminosos que se rebelavam contra Roma. Pilatos tenta mostrar que ele não tinha culpa alguma, é levado a rei Herodes. Páscoa, em Jerusalém nesse período, se reuniam os governantes. Então estava Herodes e também Pilatos. Vai a Herodes, não vê culpa nenhuma em Jesus, zomba dele, coloca uma vestimenta de rei para zombar dele, manda de volta, virou aquele jogo de empurra, porque ninguém queria sujar as mãos, crucificando um inocente. Até que gera um tumulto. E Pilatos vê aquele tumulto e fala, não, Roma precisa de paz. Tinha, por costume naquele período, soltar um prisioneiro. Então ele colocou Jesus e Barrabás. Barrabás, o próprio nome tem um significado de filho do pai, Barrabás, filho do pai. Eles olhavam e falavam, esse é um judeu, porque o nome já indica que ele era um judeu. Ele está se manifestando contra Roma, Barrabás. Talvez ele seja o Messias que nós estamos esperando. Crucifica Jesus e solte-nos Barrabás. Jesus então vai até o Monte da Caveira para ser crucificado. Junto com ele, 2 criminosos ao seu lado. E olhando para esses 2 criminosos, nós vamos tentar compreender aqui, trazer para a nossa vida, eles ilustrando as personalidades que até hoje são existentes. Os 2 bandidos que estão ali. Então eu convido a você a vir comigo nessa reflexão sobre as atitudes que moldam nossas vidas diante da cruz. E em Lucas, capítulo 23, agora vamos lá para os versículos 39. Há um momento decisivo onde nós vemos 3 atitudes: rejeição, temor e entrega. Você pode repetir comigo isso? Rejeição, temor e entrega. 3 atitudes que moldam as nossas vidas e que nos inspiram também a uma transformação profunda de fé. Se vocês já estão com as Bíblias abertas aí ou os celulares conectados, eu vou pedir para que você que pode, fique de pé para nós lermos a palavra. Vamos ler. Nós cremos que ela é aquilo que transforma, ela é viva, ela é eficaz. Então, convido você a ler Lucas, capítulo 23, versículos 39 em diante, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é perfeito. O Senhor é tão perfeito que deixou sua palavra para nos moldar, edificar, transformar, rasgar os nossos corações, nos fazer novos. Então pedimos nessa noite que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos. Três atitudes. A primeira delas, rejeição. No versículo 39 diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Aqui a palavra original para criminosos, os 2 que estavam do lado de Cristo, kakó ergós, significa aqueles que causam tumulto, aqueles que atormentam,
que promove o caos. Eles eram homens maus. Ambos eram homens dignos de estar naquela cruz. Eram malfeitores e não benfeitores. E ao lado de Jesus havia exatamente 2 tipos de personalidades que romperam a linha do tempo até os dias de hoje. E o primeiro é esse que nós estamos falando, esse primeiro malfeitor. Ele blasfema contra Jesus. No original diz que ele blasfemava contra Jesus. Ele falava mal de Jesus. Em qual condição este malfeitor se encontrava? Dependurado. Assim que o texto está nos dizendo. Erguido junto com Jesus ao meio e o outro malfeitor do outro lado. Dependurado na cruz. A crucificação era a pior penalidade que existia. Ela era para aqueles que cometiam os piores crimes. Logo, a palavra cruz também significava vergonha. Esse homem estava pendurado em cima de sua vergonha. E mesmo com a vergonha dele exposta, em seus últimos instantes de vida, esse homem olhou para Jesus e não compreendeu quem ele era. Ele rejeitou aquele acontecimento que está em vigor até hoje, trazendo salvação. O sangue que traz salvação. O sangue que estava correndo naquela cruz, este homem rejeitou. Ele sabia quem era Jesus, mas não acreditava nele como Messias. Esse é um lado da humanidade que segue em linha reta até os dias de hoje. Eles conhecem Jesus, ouvem falar. Às vezes nasce até em uma família que fala de Jesus, mas não compreende, mas não quebranta o coração, mas não busca experimentar qualquer tipo de relacionamento com Cristo. Essa personalidade desse malfeitor, ela mostra isso. Palavras são apresentadas todos os dias, mas não causa efeito. É assim, porque em seus corações, daqueles que estão ouvindo a mensagem da cruz desde que nasceram, mas não tomam uma decisão. Porque em seus corações, o único desejo de se relacionar com Jesus é da mesma forma que esse malfeitor. Vê como ele ilustra muito bem quem rejeita a mensagem da cruz? A necessidade de se relacionar com Jesus, como ele, é por interesse. É por interesse. Assim como ele, vendo Cristo crucificado, nessa mesma hora surgiu interesse nele. Se você é mesmo Cristo, salva-te a ti e a nós. Olha que legal. Não é assim que nós costumamos às vezes nos aproximar de Deus. Se o Senhor é mesmo Deus, faça o que eu estou lhe pedindo. Por isso que ele ilustra muito bem as nossas atitudes diante da cruz. Nós olhamos para Cristo e falamos: Senhor, com interesse que Ele nos bonifique. Se tu é o Cristo, salva-te a ti e a nós. Inclusive, ele poderia ter falado salva-te a ti e a mim, mas ele fala nós, tentando influenciar o outro. Como se o outro virasse e falasse: é mesmo, salva nós. Então ele tenta influenciar. Muitos são assim até hoje. Um coração endurecido, que mesmo inocente, sendo crucificado ao seu lado, não quebranta. Muitos são assim, eles conhecem a história de Cristo, sabem o que Ele fez por nós na cruz, mas o coração não quebranta. E quais são as características de quem toma essa atitude diante da cruz, da mensagem da cruz, de rejeição? Primeiro, mesmo em sua vergonha, como este homem estava, não reconhece que precisa de Jesus. Eu dou conta, vou buscar cursos que me impulsionem para que eu substitua o evangelho por estratégias humanas. Mesmo diante do Cristo crucificado, a característica dessa pessoa é ela ser imediatista. Se tu és o Cristo, salva-te a ti, salva-nos. Vamos lá, não é o Cristo? Imediatista, pois ele deseja ser beneficiado naquele momento. Se aproxima de Deus por interesse, e tem que ser agora.
Quem está compreendendo? Diga amém. Essa é a atitude de quem rejeita a cruz, que não compreendeu essa mensagem. E terceira característica, é injusto, pois ele desejava sair ileso de uma condenação. Ele estava lá com motivos reais, Cristo não, mas ele estava por motivos reais e ele ainda deseja ser salvo da crucificação. Injusto. Notem que a esse malfeitor, quando ele dirige a palavra, Jesus não dá nenhuma resposta. Sabe por que ele não dá nenhuma resposta? Porque Ele é a resposta. Ele na cruz é a resposta. O sangue que correu naquela cruz é a resposta. Jesus não precisava falar nada para aquele homem. Se ele próprio, sofrendo inocentemente ali naquele lugar, não bastava para esse homem. É assim os dias de hoje, queridos, infelizmente. Tem gente que não basta o Cristo crucificado, ela quer mais. Nós temos que mudar esse pensamento. A cruz nos basta. O sacrifício da cruz é o melhor que veio, não tem melhor por vir, é o melhor que veio, porque ali nós somos salvos da condenação eterna, salvos de nós mesmos, do nosso egoísmo. Este homem não percebeu, não bastou o Cristo crucificado. Qual foi o efeito da cruz sobre este homem? Nenhum. Ele a rejeitou. E essa rejeição da cruz fez com que ele permanecesse em condenação eterna. Não sou eu quem diz, é a palavra. O próprio João Batista dá essa resposta quando questionam no capítulo 13 do Evangelho de João, verso 36. Ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Misericórdia. Sabe onde está a ira de Deus, queridos? No final de uma vida sem Jesus, longe de Deus. Só isso já basta para sofrermos, só isso já basta. Se você está aqui e ainda não compreendeu o significado da cruz, talvez você já esteve muito em igrejas, talvez você rodou, aqui não está bom, aqui a pregação não está boa, aqui o louvor não está legal, e você está aqui hoje. Para. Hoje é o fim dessa sua trajetória, porque a cruz de Cristo basta para você, e você precisa entender isso. O sacrifício do Cordeiro basta, e você precisa entender isso. Comece a orar se você ainda não compreendeu a mensagem da cruz. Agora mesmo, comece a clamar por um quebrantamento em seu coração, para que sua atitude nessa noite seja a mais assertiva da sua vida. Segunda atitude diante da cruz. A primeira, nós podemos ver o que é a rejeição e qual o resultado de rejeitarmos esta mensagem que tem sido pregada há milênios, mas vai chegar o dia onde vocês não vão mais ouvi-la, porque aqueles que ouviram e creram não estarão aqui para falar para vocês. A segunda atitude diante da cruz, temor. Versículos 40 e 41 diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum. Este é o segundo malfeitor. Não é porque ele diz essas palavras que ele era bom. Nós temos esse costume de ver alguém que fala coisas boas de Deus. Não é bom, não, ele era mau também. Estava na cruz. Os dois últimos homens que ouviram as respostas de Jesus. Esses homens ouviram Jesus dizer, orar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E ouviram as demais frases de Cristo. Dois homens, dois destinos, dois estados. Ao que rejeitou a mensagem da cruz, a condenação eterna. O outro será apresentado agora. Dois culpados que estavam na mesma condição, os dois, sob juízo, sob pena, e pena de morte, e morte vergonhosa, e morte dolorida. É a mesma condição, sob esse juízo, que nós vamos estar um dia,
esse Cristo que nos visita a cada culto, que nos visita a cada dobrada de joelhos, que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós como um advogado à direita, protegendo do acusador aqui do lado esquerdo. Vai chegar o dia onde ele vai sair da posição de advogado e vai se assentar no trono como um juiz. E o que vai contar nessa hora, o que vai definir o nosso julgamento, é se nós nos arrependemos de nossos pecados e o quanto nós obedecemos a palavra de Deus. O arrependimento desse homem, preste atenção, começou quando esse malfeitor compreendeu que Deus entregou um inocente à pior condenação que poderia existir. Este homem que enxergou quem era Cristo, ele viu o que Deus estava fazendo, a ira de Deus sobre o inocente. Ele falou: o que virá sobre mim então? Se Deus não poupa o próprio Filho, se Ele não poupou o seu unigênito da vergonha da cruz, da ira dele, o que será de mim? O arrependimento começou quando o coração dele ali compreendeu quem estava sendo crucificado. E ele disse para o outro: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? A palavra aqui, crima, significa condenação. Você não teme a Deus, estando sob a mesma condenação de um homem justo? Ele temeu a Deus por ter compreendido isso. O temor levou ele ao arrependimento. E isso faz com que nós venhamos alertar quem está à nossa volta. Queridos, uma das principais características de quem realmente tem Cristo em seu coração é alertar quem está à volta de quem é Jesus, de quem é Deus e de o que vai acontecer se não houver temor e não houver arrependimento. Essa característica ajuda a definir se alguém tem Cristo no coração. Ela alerta. Note, o primeiro ato desse homem a entender quem era Jesus foi evangelizar. Foi falar de Cristo. Para quem? Para alguém que estava longe, sendo um missionário, nem era possível, porque ele estava sendo crucificado. Ele alertou quem estava do seu lado. Aí eu pergunto: o quanto nós temos alertado em nossos lares? O quanto nós temos alertado os nossos familiares, os filhos, o cônjuge? O quanto nós temos falado aos vizinhos? O quanto nós temos dentro do PGM chamado ao arrependimento, chamado, alertado? Porque antes os pregadores que diziam, agora a natureza está alertando: Cristo vem. Cristo vem. Este homem, percebendo que era Cristo, vira ao lado e evangeliza, ou tenta evangelizar aquele homem. Ele não poderia ter simplesmente se voltado a Jesus e já ter declarado que Cristo era Senhor dele? Ele poderia. Não, ele vira para aquele homem e fala: acorda, acorda, porque esta ira que está vindo sobre o inocente, quando vier sobre nós, nós não suportaremos. É o Filho de Deus que está aqui. Alerta. O malfeitor, arrependido, ele não pensou que deveria ser salvo da sua penalidade. Olha a diferença de quem entende, olha a diferença de quem compreende quem é Cristo. O primeiro queria se isentar da penalidade da cruz, não é isso? Se tu é o Cristo, salva-te a ti e salva nós dessa condenação. Quem compreende Cristo pensa diferente. Quem compreende Cristo tem a mesma atitude do que este homem. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele não. E qual foi a atitude? Primeira, temor. Ele temeu a Deus quando ele viu o que estava acontecendo, a mensagem da cruz, a atitude dele. Ele temeu a Deus. E o temor, queridos, Provérbios 1:7 diz que o temor é o princípio da... Ele foi sábio e se virar para Cristo rapidamente e declarar que Ele era Senhor da vida dele. Ele não perdeu isso aqui de tempo. Ele tenta evangelizar, ele tentou. E ele se volta para Cristo, debaixo de temor, que levou ele também ao arrependimento. Duas atitudes diante da cruz. É isso que nós estamos dizendo: temor e arrependimento. Quem teme, se arrepende. Ele temeu e ele mudou o pensamento. Esse é o significado para arrependimento, vocês conhecem.
Ele não pensou como aquele outro malfeitor, mas pensou como um arrependido. Esse é o efeito da mensagem da cruz e do cordeiro sacrificado. Nos leva a temer a Deus, nos leva a arrepender de nossos pecados e, consequentemente, nos leva à salvação. Se não houver essas três atitudes, não haverá salvação. Lembre-se, querido, só existe dois estados de uma vida. O que esses dois homens estão apontando para nós, esses dois ao lado de Cristo, é que só existem dois estados de uma vida com Deus. Preste atenção, ou somos malfeitores orgulhosos e condenados, ou somos malfeitores arrependidos e salvos. Não tem outro contexto em qual nós podemos nos enquadrar. Ou somos pecadores arrependidos, salvos, ou somos pecadores orgulhosos e condenados, ou somos um ladrão da cruz, ou somos o outro. E o terceiro ponto, atitude diante da cruz. A primeira foi a rejeição, a segunda o temor, e o terceiro a entrega. Olha o que diz no versículo, nos últimos versículos da passagem, 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, você estará comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora esse versículo faz sentido, né? Não de quando a gente abre ele antes de pegar um avião. Esse homem, depois de temer a Deus, depois de se arrepender de seus pecados, houve uma entrega. Não existe entrega sem esses dois acontecimentos. Curioso é que eu fui pesquisar as versões bíblicas desta passagem, e a que mais se aproximou do original foi uma versão bem antiga da Almeida Revista e Corrigida, aonde ela respeitou o original e trouxe, dizendo assim: lembra-te de mim, Senhor. No original ele diz: Jesus, lembra-te de mim, Senhor. Ou Jesus, Senhor. Olha o que esse homem brada naquela cruz, diante de Roma, que não aceitava que Senhor era o imperador, é o Kyrios. E ele estava diante de judeus, que Senhor era Deus. Mas aquele homem vê Cristo como Deus, a revelação viva, ali naquela cruz. E ele entende que Ele é Senhor, então ele brada: Jesus, Senhor. Não importa se Roma que vai pensar, porque eu já estou na cruz mesmo. E não tem como, os judeus, não importa, Adonai é o Senhor que está crucificado ao meu lado. Ele brada: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse malfeitor reconheceu Jesus como seu Senhor diante dos romanos e diante dos judeus, um pecador arrependido. E o reconhecimento de que Jesus é Senhor da sua vida sempre vai vir acompanhado de um único desejo: de estar com Jesus. Se Cristo é Senhor da sua vida, o que queima no seu coração é estar com Jesus. E se você chegou aqui hoje machucado, arrebentado, ouvindo falar de religiões, ouvindo a palavra para lá, para cá, e você não compreendeu a mensagem da cruz e hoje está entendendo isso, você vai sentir desejo de estar com Jesus. Porque ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Mudei o texto. Jesus, lembra-te de mim quando vieres. A tradução original, ela usa de um termo que, quando revelado ali, nós entendemos que significa Cristo vindo no teu reino. Jesus, lembra-te de mim. O verbo erkomai significa vir a público. Ele estava olhando para Cristo e falando: quando o Senhor vier como um rei, lembra-te de mim, não se esqueça de mim. Nem
Nem os discípulos compreenderam que ele era um rei, nem os discípulos, porque eles abandonaram a Cristo e voltaram para suas práticas antigas. Mas este homem que não caminhou com Cristo, que estava ali, ouvindo as últimas palavras de Jesus, ele considerou Cristo como Senhor e como um rei, que viria governando. O que esse homem desejou com todo o seu coração naquela cruz foi: governe sobre a minha vida. Mesmo que eu não vou tê-la mais, estou prestes a morrer nessa cruz, mas lembra quando vier como um rei. Os discípulos foram crer nisso depois da ressurreição. Por misericórdia, Jesus vai atrás: Pedro, tu me amas, então vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus insiste com eles por amor, por graça. Mas este homem reconheceu que Cristo era rei, diferentemente de todos. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Para aquele ímpio que não reconheceu, não entendeu o sacrifício da cruz, pelo contrário, quis se relacionar com Cristo por interesse, para esse Jesus não disse nada. Mas para esse que teve fé, que entendeu que ele era rei, ele deu a mesma resposta que no final dará a todo que crê. Em verdade eu te digo, hoje junto a mim estarás no paraíso. Quando Jesus diz em verdade te digo, a palavra grega é amém. Sabe quando alguém fala para você assim: Deus te abençoe, e você fala o que para ela? Amém. Quando Jesus vê aquele homem falando: quando o Senhor vieres no teu reino, o Senhor é rei, eu vejo isso, lembra-te de mim. Jesus vira para ele e fala: amém. Amém. Hoje mesmo você vai desfrutar da presença do Pai comigo. Eu vou inaugurar os céus. Depois que eu vim aqui pisar nessa terra onde eu fui machucado, eu vou inaugurar os céus com você, comigo. Amém. Donald Carson, um dos autores que os teólogos mais gostam, eu não diferente também gosto, ele define paraíso, onde Cristo está chamando aquele homem, falando que ele iria estar, como um lugar de bênçãos acima da terra, local de descanso dos redimidos antes do juízo final, e está aberto a todos que confiam em Jesus, a todos que creem em Jesus. Jesus, aquele que fizera o mundo com suas mãos, estava sendo desfeito naquela cruz. Por quê? Porque ele estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Ele morreu em nosso lugar, graça imerecida. E quando ele fala Deus meu, por que me desamparaste? A resposta a essa pergunta é só uma: Deus desamparou Jesus por causa de você. Deus desamparou Jesus por causa de mim, pecador que sou, falho. Todos os dias eu tenho que pedir perdão no final do dia por muita coisa. Deus desamparou Cristo naquela cruz para que nós tivéssemos vida plena e vida eterna. Essa é a mensagem da cruz, o desamparo do Filho para o amparo da humanidade. Não tem como escutar isso e sair daquela porta e desejar trocar Cristo pela primeira série nova que está saindo, trocar Jesus por um relacionamento por causa de prazeres. Não tem como compreender essa mensagem e não mudar de vida. É isso que Jesus fez com esse homem. O temor, o arrependimento, a entrega fez com que a vergonha da cruz desse homem se tornasse em glória. Porque nós estamos falando dele hoje. Isso é o que Jesus faz na vida de um pecador arrependido: transforma a vergonha em vitória, transforma a morte em vida. Hoje, se sobre você está vindo uma acusação, talvez de um aborto praticado, talvez de um adultério cometido, talvez a acusação que está vindo sobre você é de uma vida de enganos, de mentiras,
de orgulho, de soberba. Talvez é isso que está vindo sobre você, talvez isso quase impediu você de estar aqui hoje, mas para a glória de Deus você está. Se tudo isso que pode estar trazendo sobre você uma acusação hoje, eu quero dizer, tudo foi pregado na cruz neste dia. E para aqueles que confessaram Cristo como Senhor, podem recitar Romanos 8, versículo 1, que diz: não há nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação se você crê, queridos. Foi pregado todas essas acusações naquela cruz, creia nisso. Não saia daqui hoje sem tomar a decisão mais assertiva da sua vida. Esse símbolo que antes era símbolo de vergonha e de punição, foi ressignificado por Jesus em glória e vida. Essa é a mensagem da cruz. Qual a sua atitude diante desta mensagem? Rejeitá-la? Temer a Deus, vendo que Ele crucificou o inocente, colocou o próprio filho? Você vai temer, você vai se arrepender hoje? Qual é a sua atitude? Será uma dessas, ou será a atitude de entrega a esse Cristo que salva, que é vivo, que intercede por nós? Eu peço para que vocês possam se colocar de pé para nós orarmos nessa hora. Eu não sei quem de vocês hoje aqui que se identificou com um desses dois que estavam com Cristo. Eu não sei se você se identificou com o primeiro. Não sei se você se identificou com o segundo. A questão é que qual atitude você toma diante desta mensagem, desta revelação da palavra ao seu coração. Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por não poupar o seu filho. Muito obrigado, Jesus, por naquele momento do Getsêmani, o Senhor dizer que seja feita a sua vontade. Muito obrigado, Mestre, por ter se entregado ali em nosso lugar. Muito obrigado por nos amar incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor, por transformar as nossas vidas. Eu quero aqui, Pai, te agradecer e louvar pelas vidas que o Senhor trouxe neste culto, pelas pessoas que o Senhor trouxe neste lugar. Eu venho pedir que o Senhor faça uma transformação agora mesmo. Continue fazendo, continue quebrantando os corações. Vou pedir para que você comece a orar no seu lugar, entregando na cruz de Cristo todas as acusações que te incomodam, aquilo que tenta te afastar do caminho dele. Eu te encorajo nessa hora a apresentar a Deus, diante da cruz do Filho dele, tudo que tem tentado te separar, o pecado que você tem cometido. Eu te encorajo nesta hora a confessar a Ele e se arrepender. Fale com Deus, fale com Deus. Pregue nesta cruz tudo que te traz dor, aflição. Não sei se é uma mágoa, não sei se é uma falta de perdão a alguém que você amava e te machucou, te magoou. Eu não sei se é algo que você cometeu, que você olha para si todos os dias no espelho e diz: é impossível eu ser perdoado disso. Saiba que é possível. Saiba que nesta noite o sangue que correu naquela cruz é derramado sobre sua vida, e você pode sim hoje ter o perdão de Deus e se perdoar por isso. Apresente diante de Deus.